Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Alô, amigos, tudo bem? Dentro daquele projeto Nome de Rua, né? O que significa Rua Maria do Nascimento. Nós estamos aqui com os nossos dois historiadores e escritores, Neri de Paula e Renan Oktovics Biber, falar um pouco sobre essa rua. Tudo bem? Como é que vocês estão? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Tô cantando, mas a história do nome desta rua, Paulo, é triste. E um fato inusitado que abalou muito a cidade, a pequena Xanxerê, em 1946. Aqui a Rua Maria do Nascimento. Na verdade, poderia ser Rua Maria e Celestino do Nascimento. Mas o povo resolveu homenagear o casal, dando o nome dela para a Rua Maria do Nascimento. Mas depois nós vamos concluir essa história na Rua Celestino do Nascimento, que passa lá em frente ao Hospital São Paulo. Mas vamos aos fatos fatídicos. Em 1946, numa casa muito simples, na Rua Independência, esquina com a Vitor Conder, basicamente no centro da cidade, morava um casal de bastante idade já, uma idade avançada, e ao lado um jovem vizinho. E esse casal tinha esse jovem como um filho. Eles protegiam, eles assim tinham toda a confiança desse rapaz que se chamava, como é que era o nome? Vespasiano Sampaio. E com o apelido dele era um apelido... Era Pazico o apelido dele. Então o casal tinha Maria do Nascimento e o seu Celestino tinham nesse rapaz jovem, apelidado de Pazico, como um filho. Em dado momento eles souberam, a cidade sabia, que este rapaz iria a São Paulo fazer um curso para se tornar pastor. Eu nem vou nominar a igreja e tal, mas ele ia fazer um curso para se tornar pastor. Então você veja com que confiabilidade havia nesse moço. Pois ao preparar-se para viajar, com um machado ele assassinou o casal de velhinhos. Enquanto descansavam. Enquanto eles dormiam, ele assassinou com um machado, pegou o dinheiro que ele sabia que eles tinham, e dinheiro se guardava em casa naqueles tempos, raramente se usava banco. Ele colocou o dinheiro dentro de um vidro, né, um frasco grande de biotônico, de uma vitamina, e enterrou embaixo de uma árvore. E ele foi ao velório chorar. E permaneceu até o enterro. E ali nos próximos dias ele acabou seguindo viagem para São Paulo. E como era um casal muito bem quisto pela sociedade, eram muito queridos assim com todo mundo, por muito tempo as pessoas tentavam encontrar quem havia feito essa atrocidade, e ficaram por muito tempo sem respostas, até que um dia eles começaram a desconfiar ali, começaram a encontrar pistas, e esse rapaz acabou voltando para a cidade de Xanxerê. Inclusive, quando ele foi para São Paulo, ele acabou acusando um outro jovem de ter cometido esse assassinato duplo. Mas o pessoal foi pressionando esse rapaz até que ele confessou que havia assassinado esse casal, né? Essas duas pessoas muito bem quistas pela sociedade. Então você percebe aí o quanto a Dona Maria e o seu Celestino eram figuras adoráveis, não eram autoridades, não eram pessoas de grande importância no contexto do trabalho, mas eram pessoas simples, e pessoas simples com suas histórias também. Então temos aqui a placa da Dona Maria do Nascimento, e depois vamos mostrar a rua em que está o seu Celestino do Nascimento.
para finalizar esta história triste, né, aqui a rua que leva o nome do seu Celestino do Nascimento. Então o jovem que assassinou o casal, que foi para São Paulo, voltou, a polícia fez várias diligências, como se chamava na época, e foram encontrando pistas e ele acabou confessando o crime. Inclusive ele assassinou o casal com um machado, mas o casal tinha uma arma em casa que ele jogou esse revólver dentro do rio Xanxerê, nas imediações ali da Rádio Princesa. E assim a gente soube que o tal assassino do casal, que é o Vespasiano lá, né? Ele acabou sendo preso, né? Mas não se sabe quanto tempo ele acabou ficando preso, né? Porque a lei não era tão dura, era mais branda lá nos anos de 1946, 1950, né? Tanto que era comum aqui em Xanxerê as pessoas matarem nos bailes e matar 3, 4 nos bailes e festas, e depois no fórum apenas diziam que estavam sob efeito etílico, pode isso. Ou seja, não eram presos porque estavam bêbados, não sabiam o que estavam fazendo. Isso demorou para mudar. E também os crimes tinham uma pena meio branda. Assim funcionava a lei na capital do gatilho nos idos de 1940. Até porque um relato da dona Luzia, ali da casa portuguesa, ela relata que quando ela chegou em Xanxerê, a casa onde eles a casa deles ficava próxima à delegacia, onde os presos ficavam sentados, tomando sol, e naquele tempo se respeitava, né? Então a delegacia não possuía cercas, assim, né? Então, para fugir ali era 2 toques. Mas aí está mais uma história de gente simples, gente comum, mas moradores de Xanxerê, que emprestam 2 ruas, 2 nomes, Maria do Nascimento e Celestino do Nascimento, essa importante rua que passa aqui em frente ao Hospital São Paulo e segue lá no bairro dos Esportes, próximo da ABB. Conta para mim quem foi então Celestino do Nascimento e Maria do Nascimento, se lembra? Eles eram moradores aqui de Xanxerê, no tempo ainda do meu falecido sogro, que ele se dava muito com eles, né? E ele tinha um filho adotivo que morava com eles. Então, a uma certa ocasião, encontraram os 2 mortos na casa e não sabiam quem era. O próprio filho adotivo que eles tinham, parece que ele era meio religioso, não é católico, ele era outra religião. E daí ele viajou, foi chorar no velório, como se nada tivesse acontecido com ele. E no fim, mexeram e descobriram que ele foi o assassino dos próprios pais adotivos. O Celestino do Nascimento e a Dona Maria eram pessoas muito boas? Eram pessoas tradicionais aqui da cidade. O senhor chegou a conhecer eles? Não, eu não cheguei a conhecer, só que meu sogro e a minha esposa me contavam como é que eles eram. Não sabia da profissão dele, que eles eram na cidade, o que eles faziam? Não, eu não lembro a profissão que eles tinham naquela época, só que eles moravam aqui, por lá de cima. Aqui. E eram uma pessoa muito queridas, né? Era muito, muito. Tanto que são nome de ruas, né? É e o matador dele que fim levou também não se soube nunca, né? Não se soube, porque eu acho que ele desapareceu, né? E então, aí foi só a história dele aí, né?